O Tejo, tema de tantos fados e poemas, ponto de partida das viagens que levaram aos grandes feitos e descobertas dos navegadores lusitanos, foi testemunha de um embarque inusitado 200 anos atrás. Era uma manhã chuvosa em 27 de novembro de 1807. A lama dificultava a chegada das carruagens e não havia lugar para tantos coches. O Porto de Belém, hoje um lugar cheio de turistas, vivia uma espécie de caos náutico. Milhares de pessoas tentavam embarcar no meio do tumulto. Havia caixotes, bagagens espalhadas por todo lado, né, Mônica? Mas nos navios superlotados não ia ter lugar para tanta gente. Muitos iam ficar para trás. É isso mesmo, Sandra. E no fim, embarcaram a família real, os criados, os conselheiros, médicos e juízes, os ministros, os nobres, padres, militares e funcionários públicos em geral. Fazer parte desta lista das pessoas mais importantes era realmente um privilégio, mas em muitas famílias provocou dolorosas separações. Sofrimento mesmo para os que ficavam e os que partiam. Afinal, o que vinha pela frente era a incerteza e um oceano no meio. There were people left behind, baggage left behind. There was a whole troop of soldiers that they wanted to carry out to Brazil that got left behind because there was no space. So there was chaos at the end, even though there had been some thought and planning for several months before the flight. Tesouros tinham sido embalados nas últimas semanas. A baixela real, enfeites e objetos de uso pessoal. Uma prataria exposta hoje no Museu de Arte Antiga em Lisboa. Os cofres com metade do dinheiro que circulava no país. A pressa e o tumulto no momento do embarque muitas vezes são atribuídos à política de neutralidade de Dom João. Ele tentava manter Portugal fora da briga das grandes potências, França e Inglaterra. As reuniões do Conselho de Estado aconteciam no Palácio de Mafra, uma construção a 40 quilômetros de Lisboa. O ouro que vinha do Brasil nestas arcas, as burras, garantia a contratação de 45 mil homens envolvidos nas obras constantes. O que era para ser um simples convento se transformou num palácio, com 5.200 portas e janelas. Uma imponente basílica fica no centro do edifício principal. E esta biblioteca tem 40 mil obras raras. Na pequena capela, ao lado do quarto, o príncipe rezava e refletia. Na sala do trono do Palácio de Mafra, o regente ouviu várias opiniões. Como era de seu feitio, não concordou nem discordou, até tomar em cima da hora a decisão de embarcar com toda a corte. De um modo geral, costuma-se associar a posição de Dom Rodrigo de Souza Coutinho, que era o mais brilhante deles, com uma vinculação aos interesses ou às posições inglesas, ou simplesmente a aliança inglesa, e o Conde da Barca seria mais inclinado a uma posição pró-francesa. Mas, na verdade, nós não devemos ter uma interpretação excessivamente radical dessa situação. Se optasse pela aliança, uma aliança ou outra, quer dizer, ou se perderiam os domínios, ou se perderia o próprio território metropolitano. Então, de um modo geral, nós poderíamos dizer que essa presença
ou essa atitude pró-Inglaterra de Dom Rodrigo acabou se impondo porque foi a solução que se deu com a transferência da corte para o Brasil.